Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos pelo engajamento. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum, e o tema é Exaltação à Santa Cruz. Padre Mir já está aqui, mais uma vez, muito obrigado, Padre Mir, e é com o senhor. Boas-vindas àqueles que nos estão acompanhando, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A festa da exaltação da Santa Cruz caiu no domingo. Por isso ela vai prevalecer na liturgia. É uma festa muito importante. Por quê? Pelo valor, vamos dizer, simbólico que a cruz tem. Então, é um objeto, mas cultuar um objeto, festejar um objeto, mas é a ideia do objeto que é festejada. Sua significação, não o objeto em si. Né? E o evangelho é tirado de João, capítulo 3, versículo 13 a 17. É curtinho, é um pedacinho do diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Vocês conhecem Nicodemos? Nicodemos era o mestre da lei lá em Israel, mas ele é uma pessoa muito sincera, que buscava a verdade. E ele se encantou pelo ensinamento de Jesus, e ele foi escondido. Diz o texto bíblico que ele foi durante a noite, de medo, claro, de ser censurado pelos outros judeus. E ele então, Jesus também era judeu, só que no Evangelho de João, quando você fala judeu, não é a etnia, mas é a elite, são os governantes do povo. Então ele era membro da elite judaica. E ele foi lá e Jesus Cristo falou sobre várias coisas. Uma das coisas que Jesus falou foi essa daqui, ó. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Falando então que Jesus é o Verbo de Deus encarnado, ele desceu do céu. Então, ele é o Deus que se encarnou entre nós. E ele usa o título aqui de Filho do Homem, que é um título que foi tirado do evangelho, do profeta Ezequiel, Daniel, aparece essa figura enigmática. E Jesus adotou esse título para si, porque ele é um título que vai salientar o aspecto da humanidade dele. E diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Vocês lembram desse episódio que aparece ali no Números? Ora, aconteceu que o povo, para variar, quando estava sendo conduzido por Deus no deserto, começou a murmurar contra Deus. E diz o texto que Deus castigou o povo, mandando víboras venenosas. Todos que eram picados por ela morriam. Né? Mas aí Deus se compadeceu do povo e pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze e fixasse numa vara e levasse. Diz o texto que todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze recuperavam a vida, a saúde, eram curados, preservados das picadas mortais. Isso daí se tornou uma imagem para falar da cruz de Cristo Jesus. Não é à toa que na iconografia cristã, muitos crucifixos apresentam o Cristo de forma sinuosa, como uma letra S, justamente para evocar esta passagem. E é interessante que fala que as pessoas olhavam para a serpente de bronze e eram preservadas. Fala da contemplação. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos lá a expressão do grande amor que Deus tem para com a nossa humanidade, e o preço da morte é o pecado, então nós somos curados do pecado.
Nós temos a redenção ao contemplarmos a cruz de Jesus. Aí ele diz assim, pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Está falando da missão de Jesus. Jesus não vinha aqui como pensavam alguns profetas. O próprio João Batista pensava isso, né? Como um vingador, aquele que vem pedir a prestação de contas. O Messias seria o dia da ira. Não, ele vem aqui como um médico para curar, para nos salvar. É isso que Jesus fala. Agora, pense em algumas coisas que são interessantes nessa imagem da serpente de bronze. Porque a serpente de bronze, ela é elevada numa haste. A haste é madeira. Claro que a ligação com a cruz. Depois, por que tem que ser bronze, metal? Bronze é um metal que não existe na natureza. Ele é um metal criado pelo homem. Na verdade, é uma liga, né? Que vai cobre e estanho. O cobre é o elemento amarelo, luminoso, e o estanho é o elemento branco, que é o elemento frio. Claro que esta imagem fala das duas naturezas do Cristo, que é Jesus. Você viu? Essa imagem no Antigo Testamento, nós temos imagens, sombra do que vai se realizar no Novo. Então, por que Jesus tem duas naturezas? Ele é Deus e homem verdadeiro. É claro que se você pensar bem, existiram milhares de crucificados na história. Você não tem, claro que nós não temos esse dado. Mas como era uma condenação muito recorrente no Império Romano, muita gente morreu crucificada. Mas nenhuma dessas mortes tem importância redentora. Nenhuma dessas mortes trouxe salvação. Por que a morte de Jesus traz salvação? Por causa que é Jesus que morre na cruz. E Jesus tem duas naturezas. Ele é humano e divino. A serpente de bronze tem, como disse, tem uma liga metálica. Então, veja bem. Aí fica a questão ela é elevada. O evangelista João gosta muito de ser elevado na cruz, quem já leu o Evangelho de João percebeu ele fala da glória do Cristo associada justamente ao momento em que Jesus é elevado na cruz. São João é diferente dos outros evangelistas, que acentua os aspectos dolorosos da morte do Cristo. No Evangelho de João, é salientado os aspectos gloriosos da morte de Jesus. E uma delas é essa daí. Jesus é levantado e para quê? Para que nós, ao contemplarmos esta verdade, aceitemos Jesus como nosso Salvador e tenhamos a vida eterna. É isso que Jesus está falando com Nicodemos. E que Nicodemos não conseguia compreender essas coisas de imediato, porque a cabeça dele estava muito cristalizada com as crenças judaicas, segundo a qual salvação é por meio da observância da Torá, da lei. É isso que nós temos de refletir sobre hoje. Talvez seria interessante falar sobre a cruz, a festa de exaltação da Santa Cruz. Ela antigamente chamava invenção, né? Invenção no sentido latino de descoberta da cruz. E se valorizava o objeto material da cruz, porque tinha uma lenda que dizia que Helena, que é mãe do imperador, a rainha Helena, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, foi lá e procurou a cruz e tal, e teria encontrado essa cruz, depois colocaram um defunto em cima da cruz, ele ressuscitou. Mas tudo isso aí são aspectos lendários, que têm, eu acho que pouca relevância. Não, hoje em dia a gente, quando vai falar mesmo da cruz, está mais interessado no significado do que com essas lendas edificantes do passado. Tem ícone, padre. Vamos ver os ícones. Esse é um ícone bizantino. Você vai ver lá no cantinho, nós temos a rainha, o rei Constantino, sua mãe Helena, né? E você vai encontrar
Lá são sacerdotes de Constantinopla, lá, o pessoal levando a cruz, porque é uma festa muito importante. Muito importante. O ícone bizantino às vezes é anacrônico, coloca personagens de outra época. Eu não saberia identificar, mas todos esses bispos que aparecem aí tem tudo nome, são pessoas históricas. E aquela capela ali, ela tem um significado? Veja, repare só, que dentro da iconografia você não representa nada em ambiente fechado, porque tudo tem alcance universal. Então seria uma festa do interior de uma igreja, ali está representado de forma aberta, porque é o acontecimento universal. O bispo está levantando a cruz para ser adorada. O pé dela sendo em diagonal daquele jeito tem algum significado? ou não? Tem. Isso é uma cruz russa, né? Os russos que fazem isso. Eles chamam balança da cruz. Balança a cruz como se fosse uma balança. Porque você note que do lado direito lá da cruz, não esquerdo de quem olha, está levantado. O outro lado está abaixado. Então seria o lado do bom ladrão levantado. Na verdade, a cruz antiga romana tinha todos esses artefatos mesmo. Em cima, aquela haste pequenininha, tabuleta onde escrevia com o motivo da condenação. Aham. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Embaixo era um descanso dos pés. Porque eu lembro que a cruz era um elemento de tortura. Se você quisesse matar a pessoa, não teria graça nenhuma. A graça do sádico é ver o outro sofrer. Para que o criminoso prolongasse seu sofrimento na cruz, eles faziam às vezes um banquinho na cruz, que o cara podia se apoiar ou apoiar os pés embaixo. Porque porque a cruz é uma morte dolorosa, porque você morre por asfixia, você não consegue respirar. Cada vez que você levanta para respirar, você tá com os braços, é a dor imensa que te dá. Chega uma hora que você não tem mais força para respirar, então você morre por asfixia. É uma morte muito, muito sofrida morrer na cruz. Tem outro ícone, então. Vamos ver outra. Mas é a mesma. É isso, é o bispo carregando a cruz lá, é como se fosse uma liturgia. É uma festa litúrgica. Vocês não notaram que aí já não apresenta o Cristo na cruz? Apresenta só a cruz, só o instrumento. E nessa, curiosamente, o pé tá reto, É, porém a plaquinha lá em cima tá na diagonal às beiradas, né? Mas essa daqui é uma cruz é grega, a outra é russa. Tem essa diferença. A igreja russa que tem aquela cruz, a cruz assim com aquela balança embaixo. Tem um nome, claro, eu não saberia dizer para você. Não me lembro. Bom, é só isso, Padre Então Armando. agradecemos a atenção de vocês e pedindo que o Espírito Santo nos abençoe. Guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.